Essa série Estarei Convosco indica que mesmo quando olhamos para o nosso dia a dia, talvez para algumas responsabilidades cristãs, talvez as transformações que precisamos viver na nossa vida, ou que queremos viver na nossa vida, ou que almejamos, aquilo que a gente olha para as Escrituras e diz, pois é isso que eu gostaria de viver, gostaria de experimentar. Quando olhamos todas essas promessas divinas, como essas que cantamos lá no porvir, vamos viver o favor de Deus na eternidade. Quando pensamos nessas grandezas, às vezes nos sentimos muito limitados e com dificuldades de vivermos. E essa série Estarei Convosco é para lembrarmos que existe um Deus grande e poderoso, que manifestou-se a nosso favor, que veio dos céus, que veio com graça e com amor, que andou aqui entre nós, que nos abençoou, que cuidou das nossas vidas, que deixou a sua palavra, a sua vida, e foi em nosso lugar, se entregou na cruz e morreu por nós, morte vicária em nosso lugar. E quando pensamos nisso, alguns até não conseguem compreender essa grandeza da ressurreição de Jesus e das suas palavras, quando depois de ter ressuscitado e passado mais 40 dias diante de tantas pessoas, aí o próprio Jesus, agora sim, completada toda a sua obra, vencida a morte, tendo restaurado todo o poder e autoridade que lhes são de direito, Jesus vai para os céus, mas diz, mas eu estarei convosco. E é pensando nisso que a gente tem estudado essa série, aprendendo tantas coisas que precisamos viver, que queremos viver, ou que almejamos viver, para sabermos que não caminhamos sozinhos, não é pela nossa força, não é pela nossa atitude. E também baseado nisso que estamos pensando no tema de hoje, que Jesus está conosco para sermos eficazes também no ensino e na proclamação. Parece uma coisa muito técnica, né? Parece uma palestra. Vamos trabalhar sobre a eficácia, vamos pensar aqui no ensino, na proclamação. Parece muito técnico, mas, irmãos, deveria fazer parte do nosso dia a dia. A gente pensar naquilo que precisamos viver como igreja. E aqui, minha palavra é bem direcionada para a igreja de Cristo. Se você está acompanhando a gente aqui ou de casa, e Deus tem falado com você, eu tenho certeza que o que nós vamos falar hoje aqui tem a ver com a sua vida também, com a transformação que Jesus está fazendo na sua vida. Mas eu confesso que a palavra para a nossa igreja em específico, daquilo que a gente precisa viver, como entendimento de ensino e proclamação, é algo muito grande. Ouvi um autor, e confesso que não vou lembrar quem foi que disse, depois vocês podem me ajudar a encontrar, mas ele disse assim, que nesse meio termo dessas gerações, dessas mudanças que nós temos vivido, nós temos uma geração que ficou no meio. E essa geração que ficou no meio, cresceu entendendo a importância que os pais tinham, e aprenderam que tinham que respeitar os pais, que toda a vida deles era dedicada para os pais, né? As meninas precisavam ajudar as mães, geralmente no trabalho de casa mesmo, e às vezes a mãe trabalhava fora, ela tinha que cuidar da casa, ou os meninos também tinham que ajudar em casa, ajudar os pais. De qualquer maneira, assim, tudo era em função dos pais. Aí essa geração cresceu e falou assim, nós como filhos sofremos muito, e nós não queremos que os nossos filhos sofram. Então eles fizeram tudo em função dos filhos. Então o centro da vida estava nos pais, e eles cresceram, agora o centro da vida está nos filhos, e fez com que houvesse um entendimento de que os filhos passassem a viver sendo servidos, né? E essa maneira de olhar, a gente percebe que no mundo de hoje existe toda uma tecnologia a nosso serviço. E como a cultura mudou, principalmente aqui, né, na cidade de São Paulo, nós paulistanos, a gente vive com essa transformação bastante individualizada. Nós temos, por exemplo, imóveis que cada vez ficam menorzinhos, né, de 35, 40 metros quadrados, porque a pessoa vai morar sozinha. E eles já são construídos pertinho de uma estação do metrô, para facilitar ali a logística. Então ele não compra um carro, ele não tem aquela
pretensão de comprar um carro um dia, para quê, né? Então você baixa um aplicativo para você pegar um carro, um Uber, um outro aplicativo, e a gente vai para o serviço, ou vai de metrô, e a gente está sendo sempre servido. E aí você está com fome, você abre os vários aplicativos e pede, e a comida chega em casa. E se você precisar, você abre um outro aplicativo para que alguém venha na sua casa e limpe a sua casa. E assim a gente vai sendo servido. Na questão até da segurança, você pode contratar empresas que vão na sua casa e transformam. E toda essa movimentação, ela não é ruim, ela não está errada. Mas o problema é que para algumas coisas a gente transfere a mesma sensação ou o mesmo entendimento. E a gente começa a perder a eficácia. Algumas empresas sofrem com seus funcionários porque os funcionários estão naquela empresa em função dos seus direitos e não também em função da sua capacidade produtiva. E aí a empresa sofre por isso, porque o funcionário entendeu que ele está ali para ser servido e não para fazer parte daquele plano de trabalho, de produção, de efetivamente produzir um efeito real. E produzir um efeito real é o sinônimo de eficácia, de ser eficiente. E eu já percebi um problema de eficiência muito grande, por exemplo, quando eu vou na cozinha. Porque todos os ingredientes estão ali, tudo que eu preciso. Então a gente tem micro-ondas, a gente tem aquela chapa elétrica, você tem fogão tradicional, você tem todas as coisas. E quando outras pessoas, como a minha esposa, assumem ali a direção daquele negócio, tudo funciona muito bem. Mas quando sou eu, as coisas não funcionam. Então é um problema de eficácia, né? Não foi eficiente, não chegamos no efeito real. Todas as coisas estavam ali, mas não chegamos onde nós gostaríamos. E a minha preocupação é com relação ao próprio Evangelho de Cristo. Que o Evangelho de Cristo, apesar de ser eterno e estar diante dos homens em todas as circunstâncias, em todo o tempo da história, em todas as culturas, para todas as pessoas, independente de raça, etnia, ele é eterno, mas ele alcança a todos. E o problema é que às vezes a gente transforma o Evangelho, eu digo a gente, mas de uma maneira generalizada, né? Nós humanos transformamos o Evangelho a algumas necessidades ou alguma contemporaneidade, algum contexto, e a gente erra quando a gente transforma o Evangelho. E a gente erra quando transforma o Evangelho para questões culturais, ou seja, eu aprendi assim, eu nasci, eu vivi, eu cresci, e aí para mim o Evangelho está ligado a isso. E a gente erra quando a gente faz isso. Ou a gente erra quando pensa que o Evangelho traz para nós uma liberalidade, para a gente viver então tudo que a gente não pôde viver lá antigamente, ou em alguma outra situação, agora eu posso viver aqui. E eu chamo isso de extremos. E a gente percebe como o Evangelho não é bem assim. O apóstolo Paulo vai escrever para uma cidade, para uns irmãos de uma cidade chamada Colossos. Então tem uma carta aí chamada Carta de Paulo aos Colossenses, porque ele vai tratar de questões de extremos, vai tratar de questões da vida cristã e do interesse que ele tem de que as pessoas sejam eficazes na sua vida. E o que é interessante, eu já quero colocar aqui, para que a gente não se esqueça disso, é que o apóstolo Paulo escreve essa carta, e ele envia para esses irmãos, e diz, vocês precisam ler, vocês precisam conhecer, e vocês precisam fazer com que essa carta chegue para outras pessoas precisam aprender, outras pessoas precisam conhecer, outras pessoas precisam ser libertadas de um lado, outras pessoas precisam aprender a viver com esse plano que é melhor ainda que Jesus tem. E assim você percebe a preocupação de Paulo, para que seja alguma coisa eficiente, que se chegue no efeito real, que não seja apenas assim, olha, foi muito bonito, trouxe uma sensação tão boa no coração, que às vezes é isso que a gente precisa um pouco, né? Irmãos, eu confesso assim, essa sensação boa no coração acontece com a gente para muitas coisas. Eu tenho os meus dias em que eu gosto muito de ouvir música clássica, tem dias.
mas eu não sou, não sou tão erudito assim. Mas tem dias que eu gosto, eu começo a ouvir, penso naqueles instrumentos assim, e fico viajando, me imaginando no meio da orquestra, eles tocando, e eu olhando a performance de cada um, e aquilo dá uma viajada, se a gente pode dizer assim, nosso termo bastante coloquial, dá aquela viajada, que sensação boa. Outro dia eu gosto de ouvir, acho que chama soundtracks, que são aquelas músicas de filmes. Eu coloco lá, às vezes na própria televisão ali no YouTube a gente põe e fica lembrando das histórias dos filmes. Só de ouvir a música, tema daquele filme, você lembra daquela história, que gostoso. Não precisa ser uma coisa espiritual, para a gente ter um pouquinho, daquela sensação boa. O problema é que essa sensação boa, ela é bem momentânea e presencial. Nós não estamos falando de sensações boas, nós estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando de um relacionamento com Cristo, nós estamos falando de uma mudança de vida real e transformadora. Por isso vale muito a pena a gente olhar para isso. Eu vou pedir para você abrir então na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Enquanto você vai abrindo, eu quero explicar algumas coisas que são muito importantes sobre essa carta. O apóstolo Paulo está tratando com o começo do gnosticismo, e esse gnosticismo faz com que as pessoas tenham uma visão pagã sobre o seu relacionamento com a divindade, sobre o estado melhor do ser humano. E nós estamos vendo hoje em dia uma devoção muito grande ao ser humano. O ser humano tem o seu valor, isso é inegável, a gente não está discutindo isso. O problema é que há uma devoção ao ser humano, bem relacionado com o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 1, a ponto do homem olhar para si como se fosse Deus e querer discutir com Deus. Deus, você fez isso aqui, mas não ficou bom desse jeito, Ou então, o Senhor disse que isso é certo, mas eu não concordo com isso, eu acho que o certo é outro. E o homem está se igualando a Deus e querendo discutir o sentido da vida, os valores da vida. E Deus fez isso com tanto amor, com todo o seu poder e a sua graça, mas o homem está chegando nesse ponto de discutir com Deus. E esse gnosticismo estava ali na igreja de Colossos, que Paulo não passou por lá. Aquela igreja não foi formada pelo apóstolo Paulo. Mas você percebe, se você ler o capítulo 1, que é um homem chamado Epáfras que está divulgando as boas novas, divulgando o evangelho. Esse homem chamado Epáfras, que foi lá, que pregou, que cuidou. E é esse homem chamado Epáfras que percebeu que eles estão vivendo um problema grande, do gnosticismo por um lado e do judaísmo por outro. Porque ali você percebe então que tinha gentios que entenderam o evangelho e tinha judeus. E os dois se converteram. E agora o gentio está tratando sobre essas questões filosóficas da vida. E o judeu está tratando sobre as questões tradicionais da religião. E os dois estão em choque. E Epáfras está preocupado com isso. Ele vai até Roma, onde Paulo estava preso. E vai visitar Paulo. E leva as notícias da igreja. E eu queria que você imaginasse um homem chamado Epáfras. Na quinta-feira a gente falou sobre o capítulo 1, e a gente ficou imaginando, quem que é Epáfras mesmo? O que você mesmo já ouviu sobre Epáfras? Nada, Parece um anônimo, mas não. Para nós ele é anônimo, mas para aquela igreja, irmãos, ele teve uma importância muito grande, porque foi o homem que levou o evangelho para aquela cidade. Foi o homem que cuidava das vidas, e quando ele viu as dificuldades que aquelas pessoas estavam passando, porque elas precisavam de doutrina, elas precisavam conhecer a palavra de Deus, e eles não tinham o suficiente. É esse Epáfras que sai, vai até Roma, procurar o apóstolo Paulo, e trata com ele e diz, estamos com problemas, a situação é essa, você pode nos ajudar? E aí Paulo escreve essa carta, ensinando, explicando, exortando, apresentando a um pouco mais daquilo que Epáfras não tinha condições de fazer. Que coisa boa, irmãos. Como é maravilhoso. Epáfras não se achou um homem grande demais e suficiente para fazer todas as coisas, só porque estava dando certo. Estava dando certo, as pessoas estavam sendo evangelizadas, estavam se convertendo. Epáfras não se contentou com isso, mas disse, eles precisam aprender mais sobre Deus. E ele vai buscar a ajuda do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preso,
e não se considera também uma pessoa inalcançável, ao contrário. Ele consegue receber Epáfras, ele estava preso numa casa, ele recebe Epáfras, conversa com ele, e você vê na carta, no primeiro capítulo, como o apóstolo Paulo tem esse sentimento agradável de poder ser bênção e ajudar, e ele escreve então sobre tudo isso. E você vai ver no capítulo 2, nos versículos, você não, se quiser pode ver, não é necessário, a gente vai ler o capítulo 3, mas você vai ver no capítulo 2 como o apóstolo Paulo apresenta um problema sério. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 2, Paulo fala assim: vocês precisam saber que em Cristo há plenitude. E esse era um problema que eles estavam vivendo ali. Porque eles estão com o evangelho de Cristo, mas acham que sempre precisa alguma coisa a mais. E o apóstolo Paulo está debatendo isso, dizendo assim: vocês precisam entender que Cristo é a plenitude e que quando vocês estão com Cristo, não falta nada. Ele tem todas as coisas. O seu ensinamento é completo, a sua vida é completa, a transformação é completa, o seu reino é completo, o evangelho é completo, não falta nada. E o apóstolo Paulo comenta sobre isso no capítulo 2 e trata com eles essas dificuldades. E aí quando ele vai para o capítulo 3, e claro, essa divisão é bem posterior, é mais nossa, né, do que lá da carta, ali é apenas uma carta, mas para a gente se referenciar, quando ele vai para o capítulo 3, ele vai falar como é bom viver essa vida com Cristo. Mas um pouquinho antes, entre o capítulo 2 e essa parte do capítulo 3, esse comecinho do capítulo 3, ele faz uma observação muito importante, que é o que eu quero ler com você, os versículos de 1 a 4. Diz assim então: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Graças a Deus por isso. Paulo tem muita coisa para dizer, mas escreve essa carta curtinha aos Colossenses. Mas irmãos, quantos ensinamentos estão aqui nesses 4 versículos. E eles ficaram bem aí, né, no meio dessa citação toda do apóstolo Paulo. Eu já vou deixar o que eu chamo de lição de casa para você, que é para você ler depois e lembrar. Muitos leem bastante, graças a Deus, como é bom que o irmão leia e conheça, mas faça de novo, chega em casa, hoje antes de dormir um pouquinho, leia ali Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5, que é o que nós vamos tratar um pouquinho aqui por causa dessa grandeza. Você vê como o apóstolo Paulo vai dizer algo muito importante. Não é o que vocês entendem como grandeza, não é o que vocês fazem como tradições. Estas coisas não vão levar vocês a alcançarem aquilo que mais precisa, que é fazer com que haja um enlevo, uma grandeza maior, algum sentido real. Porque uma coisa que eu fiquei pensando, irmãos, é por que a gente precisa de Deus mesmo? Essa parte eu acho que é a pergunta que as pessoas não fazem em voz alta, mas acho que tem se feito muito hoje em dia. Por que a gente precisa de Deus? Porque o homem vê as soluções para ele no próprio homem. Então você está doente, você procura o médico. Você não está bem emocionalmente, você procura uma ajuda de um profissional que vai cuidar de você, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, que aí já entraria, no caso do psiquiatra, uma ajuda medicamentosa, inclusive. Se você está com um problema na sua casa, você chama os profissionais. Se você está com um problema no seu carro, você tem também os outros profissionais. Se você tem problema para gerar recursos, então você tem também meios de encontrar serviços que você vai fazer lá, ou que você vai fazer de uma maneira híbrida, ou você vai fazer só através da sua casa mesmo. E assim você vai achando a sua vida. Então parece que as soluções do homem estão sempre no próprio homem. Até nos dias de hoje, principalmente na nossa vida aqui de paulistano, grandes soluções para a nossa vida estão nesse equipamentozinho tão pequeno, né?
ele não é um problema. Tem soluções, é muito boa que tem essas soluções, é muito bom que se tenha essas soluções. O problema é que a gente começa a admitir que as soluções, tanto para a eternidade, ou para aquelas questões que são sobrenaturais, a gente começa a buscar também nessas questões. A gente entende o nosso dia a dia e vemos as nossas dificuldades como dificuldades naturais e sobrenaturais. E algumas pessoas não conseguem lidar muito bem com isso. E elas tentam trazer para um padrão bem terreno, bem natural, aquilo que é sobrenatural e grande. A gente vê pela história, e aproveitando a história bíblica, que para nós é a fonte real, mas se a gente olhar no todo da história, a gente vai ver o mundo caminhando sempre para o mesmo caminho, em que toda vez que se depende de um homem, toda vez que se depende das autoridades, toda vez que depende de uma força humana, aquilo pode até durar um tempo, mas acaba rápido. A gente vê a própria insatisfação do ser humano. E no Brasil podemos ver muito bem isso, em que há uma polarização, em que uma parte entende que se temos um governo socialista, estamos resolvidos, estamos salvos. Mas o outro entende que não, precisamos de um governo de direita, e que é a nossa situação atual. Então, nós estamos salvos agora, porque há um governo de direita. E tem um outro grupo que fala, de jeito nenhum, a gente não pode nem ser, a gente precisava ser de centro. Sempre haverá insatisfação. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já disse no capítulo 2, versículos 9 e 10, somente em Cristo há plenitude. É em Cristo que há plenitude. Mas por que ele fala de Cristo? Por que nós precisamos olhar com essa necessidade? Porque isso é sobrenatural. Não é natural, não é algo comum. A gente vê nessa história forças grandes, por exemplo, impérios, e a gente está estudando o Antigo Testamento, a história do Antigo Testamento, no livro Multiplique, da nossa escola bíblica, e a gente está vendo passar ali a história bíblica, e vamos chegar naqueles momentos de impérios grandes como os assírios, depois os babilônicos, os medo-persas, 2 impérios unidos num só. Quantas grandezas, quantas forças. Depois aí tem o Império Macedônico de Alexandre o Grande. Depois finalmente o Império Romano. Que grandeza o Império Romano. Quantos filmes a gente assiste, tem várias séries inclusive que vão mostrar o Império Romano, a sua força, a sua grandeza como organização para dominar o mundo. Mas aquilo continuou trazendo insatisfação. E agora que a gente olha lá para trás, fala assim, como eles foram rudes, no sentido real da palavra, de aquilo trazer prejuízos grandes, muita morte, muito sangue, muita violência. E eu pergunto, resolvemos? Não, não resolvemos. E hoje a gente está aqui numa grandeza de tecnologia à disposição para satisfazer todas as necessidades que consideramos possíveis. E eu pergunto, está bom? E a gente continua dizendo, ainda não está bom. E eu vou continuar lembrando para vocês, nós não chegaremos à plenitude, porque somos limitados no mundo natural. Mas há um Deus grande e poderoso, que é maior que o nosso mundo natural, e que veio dos céus, e que enviou a sua palavra, e da sua sobrenaturalidade, a sua divindade, a sua grandeza. É Ele mesmo que olha para as deficiências que nós temos, para as nossas necessidades, e Ele entende tudo isso. Pergunto para você, por que Deus nos entende mesmo? Porque foi Ele mesmo que... Fala alto, irmãos, por quê? Ele que nos criou, foi Ele que fez a gente desse jeito. Foi o próprio Deus que falou assim, você vai existir, mas eu quero que você viva comigo. Eu acho interessante quando Deus criou o homem e a mulher, o texto vai dizer que todo dia Deus descia lá para conversar com Adão. Irmãos, desde o começo de todas as coisas, Deus nunca deu corda no mundo e falou assim, toma, agora é com vocês. Ele sempre esteve presente. O Espírito de Deus pairava sobre as águas.
No meio da criação, Deus está presente. E Deus termina de criar e Ele está presente. E nós vemos esse Deus na história, criando, dirigindo, mantendo todas as coisas. Ele está presente. A gente chama isso de imanência, porque é a presença de Deus. Mas temos necessidades, muitas necessidades. E assim, a gente vê como a gente precisa de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é o que vocês fazem que resolvem. Não é o que vocês pensam, não é a tecnologia, a filosofia, o pensamento e achar um sentido para a vida e respostas que dentro da sua limitação, que vai trazer para você satisfação. E a gente vê isso, por exemplo, nos momentos mais difíceis da nossa vida, que é, por exemplo, e esse exemplo é muito triste da gente lembrar, mas é nesses dias de pandemia que estamos vendo as pessoas indo embora, pessoas que amamos, pessoas que num dia estão completos em sua saúde e no outro dia estão debilitados num leito de hospital, e a gente vê a morte chegando aos poucos, e aquilo nos assusta. É nessa hora que a gente lembra, há questões sobrenaturais, aquelas não são só naturais. E a gente entende, tem vírus, o homem consegue explicar uma parte, sim, consegue mostrar uma parte, mas não tem o poder de mudar, não tem o poder de resolver tudo. Aí você pergunta, mas não está fazendo a vacina? Sim, claro, porque Deus deu inteligência, deu sabedoria e disse, olha, a ciência vai se multiplicar, porque eu dei esse conhecimento, eu dei essa capacidade para o homem. E está ali, exatamente, é uma inteligência, é uma capacidade de gestão, mas não de solução para a humanidade, não de plenitude para a humanidade. E é isso que Deus veio proporcionar para... E aqui eu parei justamente para você lembrar. Por que Jesus veio proporcionar isso? Por que Jesus veio resgatar o que se havia perdido, como em Lucas 19:10? Quando o apóstolo Paulo está falando sobre todas as dificuldades que o homem está passando, aquilo, é porque o homem está tentando satisfazer-se a si mesmo, olhando para si mesmo. As respostas estão em mim, as necessidades estão em mim, e eu quero a solução delas. Acontece que o que nós vemos no contexto bíblico, da história bíblica, tente olhar para uma forma panorâmica. Nós vemos um Deus que mostra a sua glória. Nós vemos um Deus que diz assim, olhe para mim, olhe para a minha grandeza, olhe para a minha sobrenaturalidade, olhe para a minha divindade, veja a minha santidade. Ele mostra isso através da história de Israel, ele mostra isso no contexto da vida com as pessoas. Ele vai fazer um pacto com Abraão, como estudamos hoje de manhã na nossa escola bíblica. Não é um pacto que ele faz lá no céu sem que o homem participe, ele vai lá onde Abraão está. Mas Abraão vê coisas extraordinárias, que ficam difíceis até dele explicar, porque não é natural. Há um Deus sobrenatural, com grandezas, com atemporalidade, algo maior do que a nossa cronologia, a nossa história. São essas grandezas que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, quando o apóstolo Paulo diz, vocês estão procurando soluções para vocês e vocês não vão encontrar. Isso serve para o dia de hoje, com toda a tecnologia que temos, com toda a evolução humana que se possa acreditar, por quem gosta de acreditar nisso. E o texto bíblico então começa com a palavra portanto, então, né? Justamente porque ele está mostrando isso, olha, a respeito desse assunto. E agora Paulo se dirige exatamente para aqueles irmãos de Colossos. Essa carta não é uma carta aberta, ele não está falando com todas as pessoas, mas ele está falando com aquelas pessoas ali de Colossos, que Epáfras está cuidando, que Epáfras tratou com amor, com dedicação, tratou com o Evangelho, com história de Cristo, com palavra de Deus. Para essas pessoas, o apóstolo Paulo está escrevendo, já que vocês ressuscitaram com Cristo. E eu queria que agora você pensasse, porque a palavra, essa preposição com, ela é muito importante. A nossa vida religiosa, seja qual religião que for, tem o interesse de ligar o homem a Deus, ou de religar o homem a Deus. Mas o entendimento do homem com Deus
existe, no nosso caso aqui, na nossa fé, existe a partir do que Deus se revelou, do que Ele diz que tem que ser e como vai ser. A partir das suas próprias obras, é Ele que se dispõe, é Ele que veio, é Ele que detecta o problema e diz, isso é terrível. E depois Ele diz, aqui está a solução. E aí Ele diz, agora vamos caminhar por aqui. E aí Ele vai ensinar a grandeza que Ele tem para vencer o pecado. Então o pecado não é uma coisa pequena, que não se resolve com a morte de milhares de animais. Ainda assim, não se resolve o problema do pecado, porque o pecado é algo grande. Mas precisa haver um sacrifício maior que todos esses. Então também não serviriam sacrifícios humanos, não serviriam um sacrifício de pessoas amadas, como os meus filhos, os seus filhos ou a nossa própria vida. Só serve o sacrifício do Filho de Deus, porque Ele não tem pecado. Então é esse Filho que vem, que morre em nosso lugar. E esse sacrifício então é algo grande. E aí o próprio Jesus aqui vai explicar. Então veja bem, agora pela fé, a sua vida, a sua maneira de pensar, as coisas que você acreditava, a maneira como você conduzia a sua vida, inclusive nas questões sobrenaturais e espirituais, a eternidade, o relacionamento com Deus, todas essas coisas morrem com Cristo na cruz. E nós nascemos de novo. E Deus já não olha mais para a gente como aquele ser cheio de pecados, nas quais nós não podemos aproximar-se de Deus. Mas Deus olha para nós, através de Cristo Jesus, e diz, isso é maravilhoso, vocês são bem-vindos. E Ele dá esse julgamento para o seu próprio Filho. E é o seu Filho que diz, vocês vão ficar à minha direita, e vocês são bem-vindos no meu reino. Isso é maravilhoso, irmãos. E é esse sentido que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Vocês já ressuscitaram com Cristo, essas coisas já não fazem mais parte da sua vida. Você não precisa ficar discutindo, porque não depende de vocês, não é o que vocês fazem, mas é o que Cristo Jesus fez. E agora, se vocês andam com Cristo, é nova vida. Mas eu queria perguntar para você, quando você acorda de manhã, aí você sai da sua cama, eu não sei como é que é a sua rotina, mas inclui escovar dente, no banheiro, trocar de roupa, tomar café, né? Em todas essas partes, acho que todo mundo faz. Você se imagina Cristo ali com você? E depois, quando você começa as suas atividades, alguns ainda vão viajar, vão pegar condução, o seu próprio carro, alguns vão trabalhar de casa mesmo. Você se imagina que ali Cristo está com você? É interessante que no mundo virtual hoje, a gente sabe, as pessoas não estão conosco ali, mas você conectou com elas, elas estão acompanhando a sua vida. Às vezes só pelo som, às vezes com som e imagem, mas elas estão ali. Às vezes só pelo aplicativo, você entrou lá e ele sabe, está trabalhando, está logado. É suficiente para ele saber que está lá. Agora imagina algo sobrenatural, que é o próprio Cristo presente na sua vida, que Ele não depende da tecnologia para saber o que você está fazendo, onde você está, o que você está falando e até mesmo o que você está pensando. É um Cristo que anda junto conosco. E o apóstolo Paulo não coloca isso como algo pesado sobre eles, porque entende que eles olham para isso com amor. Nós queremos o Cristo. O problema que eles tinham do gnosticismo, desse pré-gnosticismo, desse judaísmo, dessas tradições, não é porque eles pensavam mal, não é porque eles queriam mal, não é porque eles estavam contra Deus. O problema é que eles não tinham o caminho certo para servir a Deus. Eles estavam fazendo tudo, mas eram ineficientes. Como eu disse no começo lá, né? Eu na cozinha, mesma coisa, tem tudo lá, mas não sai. E o apóstolo Paulo está fazendo uma correção. O apóstolo Paulo está lembrando, gente, vocês foram ressuscitados com Cristo, é nova vida, é Cristo com vocês, andando com vocês, para uma novidade de vida. Então, não olhem para essas coisas como se vocês dependessem delas. A gente citou na oração, irmãos, a gente teme pela nossa vida. Quando estamos em dias muito difíceis, a gente fica com medo, é normal. Tem gente que está com medo antes das coisas acontecerem.
que a gente pode classificar como ansiedade, antes delas acontecerem, as pessoas já estão sofrendo. E às vezes é um temor descontrolado, porque não conseguem olhar para a grandeza do reino. O apóstolo Paulo, parece que ele está num nível assim diferenciado, né? Ele fala assim: se eu morrer, Lucas, está tudo certo. Eu fico pensando nos apóstolos, como eles morreram, como os primeiros cristãos perseguidos estavam ali diante da morte, sabendo que eles iam ser queimados, que iam ser torturados, comidos pelos leões, mas talvez eles continuassem cantando: Ele é fiel à sua própria palavra, Ele é fiel àquilo que Ele disse. E eles não cantavam: Ele é fiel a mim. Eles com certeza anunciavam a grandeza. A gente não faz isso hoje, aqui a gente está cantando que Deus é fiel a si mesmo, porque Ele mantém a sua palavra, Ele não volta atrás, Ele não erra. O Evangelho não é antropocêntrico. Deus não está lá para cuidar de nós, no sentido de que nós somos importantes. Deus não está ligado a essa geração que olha e fala: eu sofri muito, agora os meus filhos não vão sofrer. Eu estava lendo o Piper e ele diz o seguinte: Deus era tão grande antes de criar todas as coisas, e depois que Ele criou todas as coisas, sabe o que mudou? O que mudou? Nada. Ele continuou sendo grande, poderoso, podendo sustentar todas as coisas, recebendo glória e poder e força para sempre. Para Deus não mudou nada, irmãos. Ele não está dependendo da gente, somos nós que dependemos dEle. Por isso falamos tanto da glória de Deus. Deus não precisa dizer assim: e agora eu criei, o que eu faço com eles? Deus não tem essa preocupação. Deus olha com amor para nós e espera que olhemos com amor para Ele. Por isso o apóstolo Paulo diz: olhe para as coisas do alto, veja essas grandezas de Deus, alegre-se com Deus. Veja que Deus pode determinar o dia do começo, o dia do fim, é Ele que determina isso. Segure-se em Deus, esteja firmado em Deus, olhe para as coisas grandes. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Elas são importantes. O próprio Cristo orou: não peço que os tires do mundo. A gente não vai viver uma ilusão, a gente não vai se trancar num monte. Mas a gente não precisa olhar essas coisas como maiores que o Deus a quem servimos. O apóstolo Paulo continua dizendo: vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, quando eu penso nisso, eu confesso que não tem dia que eu tenho que lembrar isso. Eu fico como o salmista que diz: por que está batida a minha alma? Por que você está batido? Lembre-se de quem é o seu Salvador. Lembre-se de que a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Talvez foi o que Jó passou. Tudo está acontecendo, e agora o que eu faço? O que eu tenho de palpável? Todas as coisas foram embora, os meus filhos, os meus bens, os meus servos, todas as coisas foram embora. O que ficou para eu me segurar? Não, eu sei que o meu Redentor... irmão, fala bem alto aí, por favor. Vamos fazer aquele pessoal em casa escutar a sua voz aí. Eu sei que o meu Redentor... Amém. Eu fico pensando em Lázaro, que Jesus falou depois de 4 dias: Lázaro, sai daí. Ele sai todo amarrado. Alguém vai dizer o que para ele? Eu vou matar você? Esses cristãos que estavam diante da morte, diante do fogo, do leão, dos machados, e eles continuavam cantando e glorificando a Cristo. Puxa, irmãos, eu não estou nesse nível. Nós estamos numa geração dodói, né? Tudo para nós é muito triste. E quando temos coisas reais, nós não sabemos o que fazer. Quando temos as nossas vidas ou as pessoas que amamos em situações reais de problemas muito sérios, de risco de vida, estamos completamente desestabilizados. E a gente precisa retomar isso. Olhe para as coisas grandes. A sua vida está escondida em Cristo, ou está escondida com Cristo em Deus. E esse com Cristo, essa preposição é importante, irmãos, porque não estamos sozinhos. Você não precisa crer numa coisa, num monte de fumaça. Você não precisa crer numa coisa que não está acontecendo. A realidade de Cristo é real e verdadeira. Então, a eficácia da sua vida, a eficácia da sua morte, a eficácia da sua ressurreição são evidentes.
Agora nós precisamos da eficácia da nossa fé. E depois precisamos da eficácia do ensino, que é a preocupação de Paulo. Ele quer que essa carta chegue para outras pessoas. Nós precisamos preocupar com a eficácia da nossa proclamação, porque nós estamos ensinando errado para as pessoas. E ensinamos que quando ela vem para Jesus Cristo, tudo vai ficar bom na vida dela. E quando ela está passando problema, fala assim, você precisava vir para Cristo, viu? Porque olha quanto problema você tem. O que ela está aprendendo? Que quando ela vier para Cristo, tudo vai ficar bom. Mas é isso que acontece com todos nós? Não, então não é isso que nós vamos ensinar. O que é que nós precisamos ensinar? Vocês morreram com Cristo. E morrer com Cristo significa então que acabou. Essa semana eu estava conversando com o nosso irmão Alexandre, e ele disse que já ouviu uma pregação assim, que lembra da semente que você põe na terra, ela morre, ela deixa, mas porque ela morre, há uma vida que nasce, e nasce uma outra planta, pronto, e produz outros frutos, produz outras sementes. Olha que coisa boa. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Vocês morrem, aí sim, aí podem ressuscitar com Cristo. O problema é que o evangelho de hoje não está ligado, ou não estamos ensinando como igreja, não estamos ensinando às pessoas a palavra de Deus. Você precisa morrer com Cristo, e depois você ressuscita com Cristo. Esse é o evangelho. Então, irmão, eu estou convidando você a morrer com Cristo, não sozinho, não nas filosofias, não nas nossas crenças, a morrer com Cristo. Significa colocar a nossa vida toda lá na cruz, nosso entendimento, e a gente viver uma nova forma, olhando para as coisas que são do alto. Versículo 4 ainda diz assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, quando Ele for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele. Significa que agora, talvez a gente tenha a sensação de morte, dia após dia. Todo dia a gente tem a sensação de que está morrendo, que está difícil, que as coisas não são boas. E a humanidade toda vive isso. Só que ela vive isso para finalizar na morte mesmo. Mas nós estamos todos os dias morrendo, lembrando desse texto. E quando Jesus manifestar-se, então nos manifestaremos com Ele. Aí sim, aí completa a obra de Cristo. Quando você lê em casa, aí na lição de casa que eu passei, o restante dos versículos, você vai ver como o apóstolo Paulo vai dizer coisas boas sobre efeito real. E o efeito real não é o que a gente faz, não é o que eu posso produzir como cerimoniais, rituais. Por isso que a ceia que nós servimos não é um monte de cerimonial que cada um faz sozinho. Ceia significa comunhão, significa estarmos juntos, significa a gente olhar um para o outro e dizer: olha o que Cristo fez por nós, Ele nos tornou um só. E não tem significado tomar ceia sozinho. Por isso que nós não tomamos a ceia com um vídeo, mas a gente toma a ceia no mesmo momento. Ainda que os irmãos lá de casa, e isso é uma grande polêmica com as igrejas hoje, né? É uma polêmica, porque as pessoas estão em casa, elas estão sozinhas. Peraí, não é bem assim. Elas estão em casa, mas estamos no mesmo momento, com a mesma fé, o mesmo entendimento. Estamos juntos, unidos, com esse propósito que Deus colocou na gente, de sermos um só. Então, ainda que o irmão está sozinho na sua casa, está junto conosco aqui nesse mesmo momento, nessa mesma fé, isso é ceia do Senhor. E quando ele vai dizendo sobre esse relacionamento com Cristo, esse entendimento com Cristo, que é sempre um Deus presente, e agora o nosso Salvador, estarei convosco, esse Deus conosco, ele vai continuar dizendo, depois você vai ler no versículo 13, suportem-se uns aos outros. Irmão, não é para você falar assim: você não gosta, então você vai para lá, eu vou para cá. Não é isso, é o contrário. Vamos suportar para estarmos juntos. Lembre-se que Deus perdoou. Que o amor seja perfeito. Olha o que ele vai dizer depois no versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz. Então não é paz do seu coração, é paz de Cristo. E a paz de Cristo nos transforma em um só. O corpo de Cristo é um só. Então, paz de Cristo significa que estamos bem quando estamos juntos. Ainda que tenhamos pensamentos diferentes, a fé é uma só e é num mesmo Senhor só. Nada está perdido, nada está desorientado. Veja o versículo 16, ele vai falar assim: e que a palavra de Deus esteja no seu coração, então cantem juntos. Cantem salmos, cantem hinos espirituais, cantem os hinos tradicionais, mas cantem juntos, se alegrem. É o viver junto, é sermos esse corpo de Cristo, sermos um só em Cristo Jesus.
E aí tudo que vocês fizeram, tudo que vocês fizerem, faça em nome do Senhor, mas deem graças a Ele. Esse relacionamento com Deus é bom. Então, o estarei convosco significa que é uma grandeza e não é um monte de obrigações. O apóstolo Paulo não está falando com os colossenses, agora vocês vão ver o que é bom, né? O apóstolo Paulo está falando assim, vamos viver essa grandeza de sermos um só. Nós vamos andar com Cristo. Vocês ressuscitaram para andar com Cristo, todo dia, em todo lugar. Então, vou pedir para você fazer uma avaliação. Pensa no seu dia a dia. Se o seu jeito, as suas atitudes, a sua fala, as palavras que você usa. Eu estava lendo isso e estou repetindo uma devocional que eu vi, e aquilo falou no meu coração. Pense nas palavras que você usa. Eu pensei, é verdade, eu preciso pensar que durante a semana, as palavras que eu uso, o meu comportamento, as decisões que eu tomo, eu estou com Cristo. Então tem coisas que eu não quero mais fazer. Não é compatível com quem olha para as coisas do alto. Não é compatível com quem fala, um dia eu me manifestarei com Cristo. Não é compatível para quem diz assim, estas coisas estão lá na cruz, eu não preciso mais delas. Mas não é para você sofrer, é para você se livrar. Esses extremos, seja uma tradição pesada, nós fizemos sempre assim, vamos colocar na cruz com Cristo. Seja essa maneira de pensar tão filosófica, achando um sentido na gente mesmo, ou centralizando a gente, coloca tudo isso lá na cruz. E vamos olhar para essa glória de Deus, há um Deus grande e maravilhoso, há um Cristo que venceu a morte, venceu todas as coisas. E Ele convida você a andar com Ele. Por isso lembramos daquela promessa, estarei convosco